Aleluia, aleluia, aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco. Em Cristo Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Amados irmãos e irmãs, reunidos hoje, nessa manhã, aqui na capela da Casa de Nazaré, também você que através do nosso canal no YouTube, reza conosco, medita a palavra, nós estamos vivendo esta quarta-feira da 32ª semana do tempo comum, e hoje, dia 12 de novembro, celebramos essa memória tão dolorosa, mas ao mesmo tempo tão bonita, de São Josafá, esse bispo que deu a vida por causa de Cristo, pelo bem do seu rebanho, e empenhou a sua vida e o seu ministério a promover a unidade. E quantas vezes que a própria igreja recebe críticas daqui e de lá, dentro e fora dela, por tentar promover a unidade. Basta que o Santo Padre, o Papa, faça uma oração com pessoas de outra igreja, o pessoal vem e desce a lenha no Santo Padre. Basta que a gente tome um café com aquele que não comunga da mesma fé que a gente, vai o pessoal dizendo que a gente assim. Parece que o espírito do mal, o espírito do maligno, tomou conta do coração de católicos e não católicos, como se aqueles que creem em Jesus, mas estão em igrejas diferentes, devem se odiar mutuamente. E já na noite da Quinta-feira Santa, Jesus, ao rezar ao Pai, pela igreja, por nós, ele faz uma súplica ao Pai e ao mesmo tempo dá uma ordem à igreja: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, o nosso esforço pela unidade, o nosso esforço pela reconciliação é obrigação nossa, está no DNA dos cristãos. Um cristão que promove rancor, ódio, violência, divisão, essa pessoa precisa passar por um sério exorcismo, porque ela está possuída pelo diabo. Não é o Espírito Santo que está tomando conta da vida dela.
Promover a unidade não significa concordar com os erros dos outros, mas significa dar um passo. E só dará esse primeiro passo em favor da unidade, em favor da reconciliação, quem se deixa conduzir pelo Espírito de Cristo, ou seja, somente os humildes. A pessoa que não é humilde, ela se fecha no mundo dela, ela se fecha dentro dela, e quando ela não tem mais como ficar fechada dentro dela, a estratégia do soberbo é sempre o ataque. Guardem bem isso, a estratégia do soberbo é sempre o ataque. E hoje a palavra de Deus nos fala da soberba que pode tomar conta da nossa vida. Na primeira leitura do livro da sabedoria, Deus nos fala sobre o julgamento dos poderosos desse mundo. Há quem vive nesse mundo em todas as esferas, na igreja, na vida civil, dentro e fora dos nossos ambientes. Há pessoas que pela função que exercem, pelo cargo que receberam, se sentem acima de tudo e de todos, às vezes até do próprio Deus. Basta nós pensarmos quando certos governos que estão a serviço de Satanás nesse mundo querem promover tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é errado. E aí a lista é grande, desde o crime, do pecado nefasto do aborto, até a ideologia de gênero, até todas essas coisas que vão entrando dentro das nossas casas, dentro das escolas, e às vezes até debaixo de algum banco de igreja a gente acha um pensamento desse. Cuidado, cuidado, porque humildes e poderosos, negros e brancos, homens e mulheres, santos e pecadores, doutores e analfabetos, governantes e governados, todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E disse a Sagrada Escritura hoje: aqueles que receberam a missão de governar, seja na igreja, seja no mundo civil, deverão prestar contas mais severas. Isso recai sobre os nossos governantes, sobre os pastores da igreja, porque daqueles que exercem o serviço do governo depende em grande parte a condução do rebanho. Se nós temos alguém que nos governa pautado na lei de Deus, o fim de tudo isso é o céu. Mas imaginem se vocês estivessem aqui, que eu não vou falar mal dos outros, né? Vou falar mal de mim mesmo. Imagina se vocês tivessem aqui um padre, um pároco, possuído pelo cão. Eu poderia estar conduzindo vocês para o abismo. Então eu preciso todos os dias pedir a Deus a graça da conversão, para que, alegrando ou não o ouvido de quem me escuta, ganhando críticas ou elogios daqueles que me ouvem, eu pregue a palavra de Deus, agrade ou desagrade quem quer que seja. Pregar a sã doutrina da igreja, agrade quem agrade, desagrade quem desagrade. Ai de nós que governamos o povo de Deus, repito, na igreja e no mundo civil, se nós não nos pautarmos pelo querer de Deus. E quem não se pauta pelo querer de Deus, comete o pecado luciferiano, a soberba. Qual foi o pecado de Lúcifer? Não sujeitar-se a Deus. Não sujeitar-se a Deus. Qual foi o grande pecado desses homens que foram curados por Jesus no Evangelho? 9 eram judeus. Julgaram que Deus tinha obrigação de curá-los. Um era samaritano, era um pagãozinho. E quando Jesus diz a eles: vão se apresentar aos sacerdotes, é o que a lei de Moisés mandava. Os 9 judeus perceberam que estavam curados e voltaram para a sua vida. Por quê? Deus tinha obrigação de me curar. Eu cumpri a lei, eu sou judeu, eu sou do povo eleito, eu tenho a ficha limpa, eu tenho saldo positivo com Deus. Aquele pagão, aquele samaritano, olha para ele e se vê curado também, diz: mas espera lá, eu não cumpro a lei de Deus direitinho,
Eu não sou membro desse povo eleito, e Deus também me curou sem que eu tivesse feito nada que eu merecesse? É pura graça de Deus, eu preciso voltar para agradecer. E esse homem volta, e humilde ele se prostra e diz: obrigado, Jesus, eu não merecia, e o Senhor me curou. E Jesus então dá a sentença. Foram 10 os curados, 9 apenas foram curados, apenas um foi salvo. Milagre pode curar muita gente, mas só a humildade salva. E qual é uma grande crise que nós vemos hoje dentro da própria igreja? Muita gente quer milagre, mas não quer a salvação. Muitas vezes participamos da igreja como a gente participa de um clube de amigos, de uma roda social. A gente se reúne na igreja, conversa ali com os amigos, volta para casa com a vida normal. Queremos os benefícios de Deus, mas não queremos a salvação, porque a salvação não é apenas receber benefício de Deus. A salvação é eu ajustar a minha vida humildemente e dizer: Senhor, eu quero que a minha vida corresponda com o teu querer. Isso é conversão. E somente o humilde se converte, porque somente o humilde abre mão de si para acolher a graça de Deus. Será, meus irmãos e irmãs, que vocês e eu estamos no grupo dos 9, ou a gente está representado nesse um que voltou? Fica a pergunta para a gente se fazer hoje ao longo do dia. Nós somos cristãos, participamos da Eucaristia porque queremos apenas um milagre, ou nós queremos a salvação? Cuidado, milagre o demônio também faz. Ele não deixou de ser anjo, ele não perdeu as faculdades angélicas. Por isso há pessoas que inclusive fazem pacto, vendem sua alma para o diabo. As consequências são terríveis, porque o diabo, ele tem poder de fazer brotar dinheiro na sua conta, de mudar um resultado de um exame. O diabo tem o poder de fazer um paralítico andar, um mudo falar, um câncer curar. Mas o diabo cura condenando, porque ele vai te cobrar o preço. Nosso Senhor deseja a tua salvação, com o milagre físico ou não. Com o milagre físico ou não. São Josafá, aos olhos das pessoas que não têm Deus, foi um derrotado. Trabalhou, morreu espancado. Mas São Josafá dizia: eu não estou morrendo, eu estou dando minha vida por Cristo. A água do rio carregou o corpo de Josafá, mas não carregou o testemunho que deu. Por isso a gente está celebrando a memória dele hoje. Peçamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Rainha dos Mártires, pela conversão da nossa vida, para que no caminho da humildade nós sejamos promotores da conversão e da unidade, dentro e fora da igreja, obedecendo ao mandamento de Jesus, para que todos sejam um, para que o mundo creia no Evangelho e nele, que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse ano jubilar, fiquemos em pé e façamos a nossa oração nesse folheto amarelo. Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, realmente presente neste santíssimo sacramento, Tu és a chama viva na nossa esperança. Senhor Jesus, vivo e presente em nós e em nossos irmãos. Tu és a chama viva na nossa esperança. Nosso Salvador, Deus conosco, fiel e cheio de misericórdia. Tu és a chama viva na nossa esperança. Pão vivo e remédio da imortalidade que nos dá a vida eterna.
Tu és a chama viva na nossa esperança. Médico celeste que se inclina sobre a nossa miséria. Tu és a chama viva na nossa esperança. Se o pecado nos oprime, abre-nos a esperança, ó Senhor. se o ódio nos fecha o coração, abre-nos a esperança, ó Senhor. se o medo nos impede de seguir em frente, abre-nos a esperança, ó Senhor. se a dor nos visita, abre-nos a esperança, ó Senhor. se a indiferença nos aflige, abre-nos a esperança, ó Senhor. se a morte nos aniquila, abre-nos a esperança, ó Senhor. na hora da provação, do julgamento e da perda, dai-nos a esperança, ó Senhor. na tentação e na fragilidade, dai-nos a esperança, ó Senhor. no combate contra o mal e o pecado, dai-nos a esperança, ó Senhor. nos momentos de tristeza e nas lutas de cada dia, dai-nos a esperança, ó Senhor. na busca do verdadeiro bem e da verdadeira alegria, dai-nos a esperança, ó Senhor. na decisão de permanecer em Ti e na Tua amizade. dai-nos a esperança, ó Senhor.